Salve, salve galera, muito prazer, Fernando Pestana, para te ajudar na missão de passar na prova do INSS. Bem, eu estou aqui no Gran Cursos, recebi o convite para ministrar um curso voltado para o CESP-NB, obviamente com foco no INSS. Só que entenda uma coisa, você não precisa saber tudo de teoria gramatical para mandar bem numa prova do CESP-NB. Você não precisa. Você precisa ter um conhecimento específico do que cai de gramática para o CESP-NB, a fim de conseguir ter uma boa desenvoltura no dia da prova. Beleza? Então o que significa isso assim na prática, Pestana? Bem, na prática isso significa o seguinte: você não vai precisar estudar fonologia, fonética, você não vai precisar estudar todos aqueles empregos de letras da ortografia. Você não vai precisar estudar, por exemplo, tudo sobre o substantivo, tudo sobre adjetivo, tudo sobre artigo, numeral, advérbio, interjeição. Você não vai precisar estudar, por exemplo, assuntos que não caem em prova, como estrutura e processo de formação de palavras. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Existem alguns assuntos que não são relevantes nas provas do CESP-NB. Ou não são relevantes, ou simplesmente não caem. Isso é sensacional. Quando você sabe o que cai na prova, você otimiza o seu tempo, você foca exatamente naquilo que interessa para mandar bem no dia da prova. Entenda, você não precisa saber tudo de gramática para acertar as questões do CESP-NB. Você precisa saber muito bem aquilo que cai. Beleza? Então saber muito bem aquilo que cai é muito mais importante do que saber tudo de gramática se você vai fazer uma prova do CESP-NB. Beleza? Tranquilo? Então eu já vou te dar a planta agora daquilo que cai no CESP-NB relacionado à gramática. Bem, vamos supor que você esteja diante da prova do CESP-NB. Beleza? Maravilha. Nessa prova você tem 1 ou 2 textos, você tem mais ou menos umas 3 questões de interpretação sobre cada texto, e depois você vai ter questões de gramática textualizada ou de gramática textual. O que seria isso? A gramática textual nada mais é do que a velha e boa gramática que você aprende na tua vida inteira, dentro da escola, dentro do cursinho preparatório, seja por videoaulas, seja por material em PDF, seja em curso presencial, não importa. São sempre os mesmos assuntos que caem no CESP-NB. Sempre os mesmos assuntos relacionados à gramática. Graças a Deus. Então você tem umas 3 questões de interpretação para cada texto e o resto é uma gramática textual, que é uma gramática que é a que você estuda a vida inteira, baseada no texto. O que significa isso, exatamente? O cara pega um trecho do texto e cria uma questão de gramática em cima daquele trecho do texto. Então, normalmente, você vai ter que levar em conta o texto, o segmento, o contexto de onde o segmento foi retirado. Para quê? Para você conseguir resolver bem a questão, para você conseguir resolver com mais facilidade a questão. Agora, entenda também uma coisa. Várias questões do CESP-NB em que o cara tira um segmento do texto e coloca assim, linha tal a linha tal, ou só linha tal. Você não precisa voltar ao texto necessariamente para conseguir resolver a questão. Não precisa. Existem algumas questões que você consegue resolver assim, beleza? Com facilidade. Então, quer dizer, não fique desesperado do tipo, poxa, eu vou ter que voltar ao texto sempre? Eu vou ter que perder esse tempo? Não, não sempre. Então, vamos lá. Você está diante da prova. Você tem normalmente 2 textos, não é isso? Normalmente. Você tem 3 questões de interpretação para cada texto. O resto é gramática e também tem uma parte de redação oficial quando cai redação oficial. Beleza? Nessa parte de gramática, o que é importante? Eu estou aqui para dar aula de gramática para você. Então, anote o que é importante. Cerca de 50% da prova é gramática. Se você pegar todas as provas do CESP-NB do ano passado, você vai perceber que há um padrão.
normalmente você tem, sei lá, entre 50% de interpretação e redação oficial e os outros 50% de gramática. Então, a metade da prova é gramática. Observe a relevância dela. Mas o que você vai estudar? Anote aí, por favor. Número 1, você vai estudar coesão textual. Coesão e coerência, né? O que é a coesão e coerência? Coesão é a parte da gramática que estuda a ligação, a maneira como as partes de um texto se interrelacionam. E a coerência tem a ver com o sentido que se estabelece quando você formula, quando você produz um texto. Você não pode produzir um texto falando sobre temas incoerentes, ou seja, temas que não têm uma relação de sentido entre si. Você tem que fazer uma progressão textual baseada numa relação de sentido sobre o mesmo tema. Por exemplo, você não pode começar falando sobre, sei lá, o Brasil, a corrupção no Brasil, e depois, logo em seguida, na progressão textual, você falar sobre, sei lá, o leite em pó. Não faz muito sentido, a não ser que haja, né, alguma corrupção envolvendo leite em pó, sei lá. Aí tudo bem, haveria um link. Mas o que eu estou querendo dizer é a coerência de respeito à relação semântica que existe entre as partes do texto. E a coesão de respeito a elementos linguísticos que você utiliza para estabelecer uma relação adequada de sentido. Nós vamos ver isso na aula de hoje ainda, coesão e coerência. Mais coesão do que coerência, que o SESP-UNB gosta mais de trabalhar, coesão referencial e sequencial. Guarde aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Segundo ponto que eu considero importante é a acentuação gráfica. Por mais que caia uma questão na prova, normalmente cai uma questão e você tem que acertar. Então é algo recorrente. O que você precisa saber de acentuação? Tudo? Não, você não precisa saber tudo. Você precisa saber aquilo que cai na prova. Isso significa o quê? Significa que você tem que estudar a regra das proparoxítonas, a regra das paroxítonas, a regra das oxítonas, a regra dos hiatos tônicos, principalmente. Podem cair as outras regras de acentuação? Podem cair. Mas o que é recorrente no SESP-UNB quando cai a acentuação gráfica? O que é recorrente é regra das proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e regra dos hiatos tônicos. Beleza? Então, número 1, coesão textual. Número 2, acentuação gráfica. Número 3, o que é importante? Número 3, pronome. Pronome é importante. Você tem que estudar bem pronome. Agora, você não precisa estudar tudo de pronome. Os pronomes que mais caem no SESP-UNB são pronomes pessoais oblíquos átonos e pronomes relativos. Então, os pronomes pessoais oblíquos átonos e os relativos são os mais importantes para o SESP-UNB. Pô, Pestana, você está querendo dizer que não é para estudar o indefinido, o interrogativo, o possessivo e o demonstrativo? Não, eu estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o que normalmente cai no SESP-UNB é pronome oblíquo átono, relacionado à colocação pronominal, e pronome relativo. Beleza? Você tem que dominar bem isso. Então, entenda, é uma estratégia, cara. É uma estratégia. Você tem que ter uma estratégia para estudar português para o SESP-UNB. O interessante é que o curso é focado no INSS, mas entenda que o que eu estou falando serve para qualquer prova do SESP-UNB, exceto para algumas de área fiscal ou diplomata. Aí a coisa já é mais intensa. Mas em condições normais de temperatura e pressão, você vai estudar o que eu estou dizendo. Beleza? Então, pronome. Pessoais oblíquos átonos, relativo. Aí, quarto ponto, anote. Verbo. Verbo é um negócio chato, né? Eu vou te falar, verbo é chato. É chato pra mim, que é professor, quanto mais, imagina pra você, né? Deve ser mais chato ainda. Agora, na boa, o SESP-UNB é uma mãe quando trabalha verbo, porque ela sempre trabalha verbo de uma maneira tranquila, relacionada a quê? Emprego de tempos e modos verbais, relacionada à voz verbal, relacionada à correspondência entre tempos simples e compostos e relacionada à correlação verbal. Então, se você sabe esses 4 pontos de verbo, 5, conjugação verbal. Se você sabe esses 5 pontos, você consegue matar as questões de verbo do SESP-UNB. Consegue mesmo. E eu vou te dizer, o nível das questões de verbo normalmente é fácil.
Então você tem que saber o que cai de verbo. Por exemplo, se você pegar a minha gramática, trouxe até a minha gramática aqui, ó. Se você não conhece, eis aqui a minha gramática, a gramática para concursos públicos. Se você ainda não tem o meu livro, por favor, adquira, porque atualmente não, há 2 anos, é a gramática mais vendida do Brasil, graças a Deus. Valeu a pena ter estudado 2 anos, pesquisado, ter produzido, ter perdido bastante tempo, ter brigado bastante com a minha esposa, porque sabe como é, né? Quando você produz alguma coisa intensamente, você não tem tempo nem para respirar. Mas enfim, deixa essa coisa para os bastidores. O que eu estou querendo dizer é, se você pega, por exemplo, minha gramática, que tem 120 páginas só sobre verbo, você pira o cabeção. Você pira, porque tipo, como é que eu vou estudar 120 páginas só sobre um assunto cheio de detalhes? É loucura. Então, graças a Deus, o CESP-NB é tranquilo relacionado a verbo. Beleza? Vamos lá para o outro ponto. Então, falei sobre coesão, acentuação, falei sobre pronome, verbo. Um outro assunto interessante é semântica. Semântica é um assunto importante. O que é semântica? É a parte da gramática que estuda o sentido, o significado das palavras, a depender do contexto. Então, o que o CESP-NB trabalha de semântica? O CESP-NB poderia trabalhar 1000 coisas relacionadas à semântica, mas 95% das questões de semântica tem a ver com 2 assuntos: sinônimos e denotação e conotação. Se você souber esses 2 pontos bem, você mata qualquer questão do CESP-NB relacionada à semântica. Beleza? Próximo ponto, conjunção. Cara, se você já é meu aluno, se você me conhece, se você faz parte do meu grupo de estudos do Facebook, Português do Pestana, espero que você faça parte, você sabe que eu sou muito chato com esse assunto, conjunção. Sou muito, muito chato. Muito. É o assunto assim mais importante de todos os assuntos relacionados à gramática, na minha opinião. É o mais importante. Conjunção é aquele papo, ou você decora ou você decora. Você não tem outra opção. Recentemente eu produzi um material de questões comentadas do CESP-NB só sobre conjunção, de 2010 a 2015. Então eu peguei todas as questões de conjunção que eu encontrei de 2010 a 2015, 100 questões. Comentei todas as questões. Todas. Beleza? De 2010 a 2015, só sobre conjunção. Ao fim deste material, se você não tiver, anote aí. Ele custa R$ 7,50 só. É um material bem barato. E você só pode acessar em plataforma virtual, tablet, notebook, celular. Você vai adquirir esse material no site chamado www.evplayer.com.br. Vai estar lá. 100 questões comentadas de conjunção do CESP-NB Fernando Pestana. Aí você adquire o material. Ao fim deste material, você se dá conta de que o assunto conjunção é trabalhado de uma maneira, assim, 80% das questões, às vezes mais, eu acho que eu estou sendo gentil até com os números, você tem que decorar as conjunções para acertar. Porque o cara vai perguntar o seguinte: eu posso substituir essa conjunção por esta? Você só tem que saber qual é a conjunção e qual é a classificação dela, para saber se você pode trocar ou não. O contexto não vai te ajudar a resolver questões desse tipo. Então, decore as conjunções. Se você tem a minha gramática, pega o capítulo 15 e devora. Come o capítulo 15 com farinha. Beleza? Como se o mundo fosse acabar amanhã. Devore o assunto conjunção. Vai por mim. Você não vai se arrepender. Beleza? Se você sabe conjunção, você acerta várias outras questões, como de pontuação, colocação pronominal, como de semântica, de coesão, questão de interpretação, inclusive, pode te facilitar na leitura se você tiver um domínio das conjunções, questão de orações coordenadas e subordinadas, questão de reescritura de frases, por favor.
Acredite em mim, conjunção é muito importante. Beleza? Então anote aí um outro ponto. Além de coesão, acentuação, semântica, pronome, verbo, conjunção, sintaxe é algo que cai na prova do CESP-NB. Mas não é assim extremamente difícil, tampouco extremamente frequente. Não é. E sintaxe é aquilo. Pode cair qualquer coisa. Sujeito, objeto direto, complemento nominal, aposto, vocativo, adjunta adverbial. Pode cair orações subordinadas, substantivas, orações subordinadas adverbiais, orações subordinadas adjetivas, orações reduzidas. Pode cair tudo isso. Essa é a grande verdade. Só que o nível de questão de sintaxe é normalmente tranquilo. Normalmente tranquilo. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Show de bola. Então, o que eu preciso saber exatamente de sintaxe? Você precisa saber um pouquinho de tudo, não tem jeito. Tá certo? Agora, dentre as orações subordinadas, quais são as que mais caem? As orações subordinadas adjetivas são as que mais caem. Tá certo? Pronto, dei a planta, vamos continuar. Pontuação, vírgula. Não tem muita conversa. Às vezes cai ponto e vírgula, 2 pontos, mas vírgula é o carro-chefe. Concordância. São as regras mais básicas de concordância. São as regras mais básicas de concordância. Não são aquelas regras que você quase nunca vê em questão, não são aquelas regras mais difíceis, não. São as regras mais básicas de concordância. E normalmente concordância verbal. A concordância nominal é galho fraco no CESP-NB. Graças a Deus. Então você já estuda com uma estratégia. Vou estudar em cima das regras mais básicas de concordância verbal. Concordância nominal, eu vou dar aquela olhada de leve só para garantir. Regência. Regência verbal, regência nominal é algo que cai muito pouco no CESP-NB. Quando cai relacionado à crase. E aí você consegue resolver a questão de regência mais pela crase. É engraçado, né? Mas é realmente isso. Crase é um assunto que cai bastante e tem algumas questões do CESP-NB bem polêmicas relacionadas à crase. Na última aula ou na penúltima aula deste curso do CESP-NB, de teoria, com algumas questões que eu coloquei para ilustrar cada teoria, a gente vai ver crase, tá certo? Um assunto também bacana que você tem que anotar é reescritura e correção gramatical. O CESP-NB pega um segmento do texto e pergunta se, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, aquele trecho poderia ser reescrito da seguinte forma, 2 pontos, aí reescreve. Aí você tem que analisar se a frase reescrita mantém o sentido e mantém a correção gramatical. O que seria a correção gramatical? Saber se a frase está correta gramaticalmente. Beleza? Então, esta é a planta de gramática para o CESP-NB. Observe quantos assuntos eu não falei que você teria que estudar para outros concursos de outras bancas. Graças a Deus, o CESP-NB trabalha as mesmas coisas sempre. O perfil de prova do CESP-NB de hoje, muitos alunos me perguntam, pô, Pestana, o CESP-NB mudou, né? A cara dele mudou e tal. Cara, não mudou nada. Não mudou nada desde 2002. Desde 2002, as provas do CESP-NB têm a mesma cara. São as mesmas questões. São os mesmos assuntos. Desde 2002. O que significa que, tirando uma ou outra questão, que é um ponto fora da curva, o CESP-NB é o mesmo desde 2002. Então, por favor, essa planta que eu dei aqui no início é uma planta que você não pode deixar de estudar, não pode ignorar. Beleza? Se você faz parte do meu grupo de estudos no Facebook, clica lá na pasta Arquivos e procure pelo arquivo Perfis das Bancas. Eu coloco o perfil, assim como eu fiz agora do CESP-NB, de todas as bancas assim, mais conhecidas. FCC, Sesgran Rio, VUNESP, ESAF, FGV, beleza? Baixa lá o arquivo e estude. Vai valer muito a pena. Bem, mas o nosso foco é CESP-NB e é esse que interessa. Vamos começar a aula de hoje, depois de ter me apresentado meu livro, falado do meu curso de conjunções lá do EVPlayer. Vamos ao que interessa.
eu vou começar o nosso curso de teoria do SESP-NB com coesão textual. Legal? Tranquilo? É um assunto que cai muito, que é importante. Vamos falar alguns conceitos de coesão e vamos trabalhando aos pouquinhos para você pegar a manha. Tá certo? Sem mais delongas, vem comigo, olha para a telinha, vamos nessa. Curso de Gramática para o SESP, professor Fernando Pestana, autor do livro A Gramática para Concursos Públicos. Bem, vamos lá, vamos ao que interessa, coesão e coerência. Bem, vamos lá. Existe a coesão referencial e a coesão sequencial. Antes, porém, deixe só definir o que é a coesão e o que é a coerência. A coesão é um conceito que trata da ligação entre as partes do texto. Então, se você, por exemplo, tem um texto com 5 linhas, você pode ter certeza que nesse texto de 5 linhas, você vai ter elementos linguísticos, elementos dentro das frases, dentro dessas 5 linhas, que vão se relacionar com outros elementos dentro da frase. Justamente para quê? Para que haja uma conexão entre as partes do texto. Então, o sinônimo de coesão é conexão. Então, a ligação entre as partes do texto é sinônimo de conexão, é sinônimo de coesão. Então, toda vez que você lembrar da palavra coesão, ou se lembrar da palavra coesão, lembre-se de que o sinônimo dela é conexão. Então, a coesão é uma conexão que se estabelece entre as partes do texto. Beleza? O que seria a coerência? A coerência diz respeito ao sentido entre as partes do texto. Então, enquanto a coesão trata de elementos que são usados na língua para estabelecer conexão entre as partes do texto, a coerência está ligada ao sentido que existe entre essas partes do texto. Beleza? Então, vamos ver com calma o que é coesão, o que é coerência na prática, para a gente poder entender isso bacana. Vamos lá. Vou falar sobre os 2 pontos mais importantes de coesão. Coesão referencial e coesão sequencial. A coesão existem outros tipos de coesão, tá? Mas esses 2 são os que caem no SESP-NB. A coesão referencial diz respeito ao uso de determinadas palavras que você utiliza para se referir a outras, para substituir outras palavras. Então, por exemplo, se você diz assim, João estudou, ele passou. Ele é um elemento coesivo referencial, porque ele faz referência a João. Beleza? Agora, se você diz assim, ó, este é o meu ano, 2015, ou 2016, ou qualquer outro ano. Este é o meu ano, 2015. Vamos botar em 2016, né? Que 2016 já está às portas. Ou quando você assistir essa aula, já estará em 2016. Enfim, não importa. Este é o meu ano. Percebe que o este se refere a 2015 ou 2016? Este é um pronome que faz referência a algo posterior dentro aí dessa frase. Então, note que a referenciação, a coesão referencial diz respeito ao uso de determinadas palavras que você utiliza para se referir a alguma coisa dentro do texto, tá certo? Então, o ele é um pronome que se refere a João, que substitui João. O este é um pronome que se refere a 2015 ou 2016, como você quiser. Então, esses elementos de referenciação são chamados de elementos coesivos referenciais. Então, qual é a função desses elementos? Fazer ou estabelecer a conexão entre as partes do texto.
estabelecer a conexão, a coesão que existe entre as partes do texto. Agora, na coesão referencial, você tem alguns conceitos que eu considero muito importantes. Existe a coesão anafórica e existe a coesão catafórica. São só nomes bonitinhos para designar algo simples. A coesão anafórica é quando você utiliza um elemento para se referir a algo anterior. Então, a anafórica se refere a algo anterior. E catafórica se refere a algo posterior dentro do texto. Então, o este está se referindo a algo posterior dentro do texto, que é o quê? 2015 ou 2016, como você quiser aí, escolha o seu ano. Beleza? Então, coesão anafórica se refere a algo anterior. Coesão catafórica se refere a algo posterior. Beleza? Tranquilo? Então, esses nomes aí são só conceitos que podem cair na sua prova. Beleza? No CESP-NB, esses nomes, anafórica, catafórica, são raros. Mas é bom eu dizer, porque se cair você não vai ficar perdido. Olha para mim rapidinho, se liga só. Então, a coesão anafórica é quando você utiliza um elemento para se referir a algo anterior. A coesão catafórica é quando você utiliza um elemento para se referir a algo posterior. Esses dois tipos de coesão são chamados de coesão endofórica, porque ocorre dentro do texto. Beleza? E aí você tem a subdivisão. Anafórica é quando você usa um elemento se referindo a algo anterior, e catafórica é quando você utiliza um elemento se referindo a algo posterior. Tá claro isso? Eu sou muito chatinho em alguns pontos em que você deve ser craque. Beleza? Eu sou muito chatinho. Então, coesão referencial diz respeito aqui à utilização de determinados elementos para se referir, para substituir outros dentro do texto. Show? Vem comigo, vamos lá. O que é a coesão sequencial? A coesão sequencial diz respeito à sequência que há no texto entre duas orações. Então você tem João não estudou, mas passou. Eu tenho duas orações. João não estudou, mas passou. Observe que a sequência de duas orações que eu tenho aqui nesse texto que eu acabei de criar é estabelecida por meio de um elemento coesivo, que é a conjunção mais. Esse mais liga a oração A, João não estudou, a oração B, passou. Então note que a sequenciação, a sequência que se estabelece entre essas duas orações é por meio de uma noção de oposição, que é marcada pela conjunção mais. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, João não estudou, mas passou. Então observe que para dar andamento, para dar sequência ao texto, eu me valho de uma conjunção para estabelecer essa sequenciação. Então olha para mim rapidinho. Existe a coesão referencial, que utiliza elementos para se referir a algo anterior ou posterior, e existe a coesão sequencial, que é quando você utiliza elementos para dar sequência, para dar progressão, para dar andamento ao texto. Então, se eu tenho uma sequência de duas orações, eu quero estabelecer uma relação entre elas. Como é que eu estabeleço essa relação dentro dessa sequência de orações? De diversas maneiras. No exemplo que eu dei, eu usei a conjunção mais para estabelecer uma relação de oposição dentro dessa sequência de orações. Em outras palavras, coesão, basicamente no CESP-NB, é estude pronomes e estude conjunções. Beleza? Tranquilo? Vou parando por aqui. Na aula que vem a gente continua a coesão textual. Beleza? Beijo no coração. Fui!